Às 7h14 da manhã, quando muita gente ainda começava o dia, uma sequência de publicações chamou a atenção nas redes sociais. Em poucos minutos, mensagens compartilhadas em diferentes perfis passaram a afirmar que Daniel teria sido diagnosticado com um câncer em estágio terminal e que lhe restaria apenas um mês de vida. As postagens eram apresentadas com frases impactantes, imagens emocionais e títulos capazes de despertar preocupação imediata. Em pouco tempo, milhares de pessoas começaram a comentar, compartilhar e perguntar se aquilo realmente era verdade. O assunto deixou de circular apenas entre páginas de entretenimento e passou a aparecer em grupos de discussão, vídeos curtos e comentários de fãs que buscavam alguma resposta. Alguns diziam ter visto a notícia em vários lugares ao mesmo tempo. Outros afirmavam que tudo teria começado a partir de uma publicação sem autoria, claramente identificada. Também surgiram vídeos que repetiam a mesma narrativa, mas sem indicar documentos, entrevistas ou comunicados oficiais que confirmassem a informação. Enquanto isso, muitos admiradores de Daniel demonstravam preocupação genuína. Havia mensagens desejando força, orações e esperança, ao lado de inúmeras perguntas sobre a origem daquele conteúdo. Afinal, se a situação fosse verdadeira, por que ainda não existia um pronunciamento público? Ao mesmo tempo, outras pessoas pediam cautela e lembravam que rumores envolvendo artistas costumam ganhar força rapidamente quando despertam emoções intensas. Até este momento, não havia confirmação oficial de Daniel, nem de representantes autorizados sobre as alegações que circulavam. Esse detalhe passou a ser destacado por diversos usuários que defendiam a importância de aguardar informações verificadas antes de aceitar qualquer narrativa como fato. Ainda assim, o volume de compartilhamentos continuava crescendo. Em ambientes digitais, basta que uma mensagem desperte medo ou surpresa para alcançar milhares de pessoas em poucas horas. A repetição constante faz com que muitos tenham a impressão de que algo é verdadeiro apenas porque apareceu diversas vezes na tela. Esse fenômeno ajuda a explicar por que determinados rumores conseguem atravessar plataformas diferentes em tão pouco tempo. Mesmo sem confirmação oficial, a curiosidade aumentava, novos comentários surgiam a cada instante e a conversa parecia ganhar vida própria. Talvez a combinação entre manchetes emocionais, algoritmos que favorecem conteúdos de grande impacto e a vontade das pessoas de obter respostas imediatas tenha contribuído para ampliar o alcance dessas publicações. Ainda assim, distinguir especulação de informação confirmada continua sendo essencial, especialmente quando o tema envolve a saúde de alguém conhecido e desperta emoções tão intensas no público. Será rumor ou fato à espera de confirmação oficial? À medida que o assunto continuava circulando, o conteúdo compartilhado nas redes sociais começou a seguir um padrão muito semelhante. Algumas publicações afirmavam que Daniel enfrentaria uma doença grave. Outras iam além e repetiam a alegação de que ele teria apenas um curto período de vida. Também surgiram montagens de imagens, trechos de vídeos editados e mensagens sem identificação clara da fonte, frequentemente acompanhadas por títulos emocionais que incentivavam o compartilhamento imediato. Em muitos casos, o mesmo texto aparecia em perfis diferentes, apenas com pequenas alterações, o que aumentava a impressão de que existiriam várias confirmações independentes, quando isso nem sempre correspondia à realidade. A reação do público também foi bastante diversa. Houve quem acreditasse imediatamente nas publicações, argumentando que a repetição das mensagens seria um indício de que algo realmente estaria acontecendo. Outros demonstraram desconfiança e passaram a procurar entrevistas, comunicados ou declarações verificáveis antes de aceitar qualquer informação como verdadeira.
Também não faltaram pessoas pedindo calma e lembrando que notícias relacionadas à saúde de artistas costumam despertar fortes emoções, tornando-se terreno fértil para especulações e interpretações precipitadas. Esse tipo de rumor costuma se espalhar com rapidez porque reúne elementos que atraem naturalmente a atenção do público: surpresa, preocupação, curiosidade e o desejo de saber o que aconteceu com alguém conhecido. Além disso, conteúdos que provocam reações intensas tendem a receber mais comentários, compartilhamentos e visualizações, ampliando ainda mais seu alcance nas plataformas digitais. Quando isso acontece, muitas pessoas acabam encontrando a mesma narrativa repetidas vezes, o que pode criar a sensação de credibilidade, mesmo sem a apresentação de evidências concretas. Por esse motivo, especialistas em verificação de informações costumam recomendar cautela diante de alegações que envolvem a saúde de figuras públicas. Até o momento, as afirmações que circulam sobre Daniel permanecem sem confirmação oficial por parte dele ou de um representante autorizado. Assim, qualquer interpretação definitiva deve ser evitada até que exista um pronunciamento direto ou uma informação proveniente de fontes confiáveis e verificáveis. Independentemente dos rumores que circulam, existe um motivo evidente para que qualquer informação envolvendo Daniel desperte tanta atenção. Ao longo de sua trajetória, ele construiu uma carreira marcada pelo contato próximo com o público e por trabalhos que conquistaram admiradores de diferentes gerações. Sua presença constante diante dos fãs fez com que muitas pessoas acompanhassem não apenas seus projetos profissionais, mas também diversos momentos de sua vida pública. Esse vínculo criado ao longo dos anos explica por que qualquer notícia relacionada ao seu bem-estar rapidamente se transforma em assunto de grande interesse. Nas redes sociais, em meio às discussões sobre as publicações que vinham sendo compartilhadas, também apareceram inúmeras mensagens de apoio. Muitos internautas escreveram que esperavam ver Daniel bem, independentemente da veracidade dos rumores. Outros afirmaram que preferiam aguardar uma manifestação oficial antes de tirar qualquer conclusão, ressaltando que a preocupação com uma pessoa pública não deve abrir espaço para a divulgação de informações sem comprovação. Também houve quem lembrasse que situações semelhantes já aconteceram com outros artistas, quando notícias não verificadas acabaram alcançando milhões de visualizações antes que os fatos fossem esclarecidos. Ao mesmo tempo, muitos seguidores passaram a pedir mais transparência e informações confiáveis. Em vez de repetir mensagens de origem incerta, parte da comunidade destacou a importância de acompanhar apenas comunicados publicados pelo próprio Daniel, por sua equipe ou por fontes jornalísticas reconhecidas. Esse comportamento demonstra que, apesar da velocidade com que os rumores se espalham, também existe um público disposto a esperar por evidências antes de formar uma opinião. Casos envolvendo celebridades costumam ganhar enorme repercussão porque pessoas conhecidas despertam identificação, curiosidade e emoção. Quando o assunto diz respeito à saúde, esses sentimentos tendem a ser ainda mais intensos, favorecendo a circulação de conteúdos que nem sempre apresentam elementos verificáveis. Por isso, distinguir entre especulação e informação confirmada continua sendo um passo essencial. Até que exista um pronunciamento oficial de Daniel ou de seus representantes, o cenário permanece cercado por perguntas, enquanto muitos fãs seguem acompanhando atentamente qualquer atualização divulgada por canais confiáveis. Depois de tantas publicações, comentários e interpretações diferentes, o ritmo das discussões começou lentamente a diminuir. As perguntas, porém, continuaram presentes.
Daniel permanece como um artista admirado por muitos espectadores, alguém cuja trajetória conquistou espaço na memória e no cotidiano de pessoas de diferentes gerações. Por isso, qualquer informação relacionada à sua vida desperta a atenção imediata, especialmente quando envolve um tema tão delicado quanto a saúde. Nas redes sociais, alguns fãs seguem deixando mensagens de carinho, enquanto outros preferem observar em silêncio e aguardar. Não há necessidade de transformar a expectativa em certeza. Também não há motivo para repetir como fato aquilo que ainda não foi oficialmente confirmado. O que permanece, neste momento, é o interesse do público em acompanhar as atividades de Daniel e o desejo de receber informações diretamente dele, de sua equipe ou de representantes autorizados. Caso surjam novas atualizações, o caminho mais responsável será verificar a origem, comparar as informações e esperar por fontes oficiais antes de compartilhar qualquer conteúdo ou formular conclusões. Em situações como essa, uma frase retirada de contexto, uma imagem antiga ou uma publicação sem autoria clara pode atravessar milhares de telas em poucos minutos. Mas a velocidade de uma mensagem não determina sua veracidade. E o silêncio de uma pessoa pública também não deve ser interpretado automaticamente como confirmação de uma história criada por terceiros. Do lado de fora das redes sociais, a vida continua seguindo seu curso. Uma tarde tranquila começa a chegar ao fim. A luz do sol desce lentamente sobre as ruas, atravessando janelas, fachadas e árvores que se movem com o vento. Os carros continuam passando. Pessoas caminham pelas calçadas, algumas olhando o celular, outras apenas seguindo para casa. Em algum lugar, uma canção de Daniel toca baixinho, quase escondida entre os sons da cidade. E diante de tantas versões repetidas, ainda existem muitas pessoas esperando apenas uma informação clara, direta e verificável. Porque, às vezes, aquilo que realmente merece ser aguardado não são os rumores que correm depressa, mas uma confirmação vinda da própria pessoa envolvida.